fé que move as montanhas, tudo eu posso em Jesus. Em Jesus. Eu estou aqui pensando sobre a vontade perfeita de Deus. Como ficar no centro da vontade de Deus? Como ter certeza se algo vem de Deus, vem da carne ou vem de demônios? Como pedir confirmação ao Senhor? Eu costumo fazer assim. Quando eu tenho dúvidas a respeito de alguma coisa, eu já começo entendendo que dúvida não vem de Deus. De Deus, Deus dá certeza. E Deus sempre confirma aquilo que vem dele. Algumas vezes Deus dá uma, duas confirmações. Se é algo que está no coração de Deus, se é algo que é de Deus, se é uma missão, se é um chamado, e você pede confirmação, ele confirma. O que eu acho realmente errado é a pessoa optar por pedir a opinião de A e B, desconsiderando a opinião, a ótica do próprio Deus. Então eu prefiro pedir confirmação ao Senhor. Ele sempre confirma. Se você quer ficar no centro da vontade de Deus mesmo, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, você deve pedir confirmação quando tiver dúvidas. Principalmente em relação a acontecimentos que podem mudar muito a vida, o futuro, envolver pessoas. Deus, ele tem propósito em tudo que ele faz, nada acontece por acaso. Deus só faz coisas com propósito definido. Aí, falando nisso de vontade de Deus, bem recentemente mesmo, uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me pedindo uma oportunidade para retornar para Avivar, uma vaga de emprego lá. Retornar porque ela já trabalhou antes da pandemia, muito tempo conosco, deu testemunho de vida cristã e amiga, uma pessoa maravilhosa, que eu amo. Ela entrou em contato pelo WhatsApp. Mesmo com tudo isso, que essa situação que eu estou pontuando, fica claro que poderia ser uma certeza. Tipo assim, ela dá testemunho de vida cristã, então ela pode entrar na Avivar. Eu já a conhecia. E mesmo assim eu respondi para ela assim: minha querida, aguarde um tempo, alguns dias que eu vou orar a Deus, falar com o meu esposo. E aí, se Deus confirmar, eu volto a entrar em contato contigo para te dar a resposta. Ela disse: tá bom. E tinha vaga, uma única vaga, porque a pessoa que trabalhava na área da limpeza, a antiga zeladora, ela saiu por motivos de saúde. Uma pessoa maravilhosa também. Então tinha uma única vaga para 2023. Eu respondi assim para ela, quando meu esposo foi chegando em casa, e falei logo para ele. Mostrei a mensagem, falei para ele e pedi para ele: vamos orar, meu bem. Vamos orar. Vamos pedir uma confirmação ao Senhor, porque eu estava pedindo a Deus para 2023, cada pessoa que entrar na Avivar, que Ele mesmo escolha. Eu pedi, Deus, que o Senhor mesmo faça essa seleção, essa escolha. Porque quem sonda e esquadrinha o coração é Deus, quem sabe as intenções e tudo mais é Deus. E eu não queria eu mesmo escolher pela emoção, porque eu gosto muito de fulana, de fulana. Eu levo muito a sério a Avivar, porque fazer parte da comunidade, ficar junto 24 horas por dia, né? Então, assim, esse convívio é muito importante fazer essa seleção com cuidado, porque uma pessoa do bem influencia muito para o bem e uma pessoa do mal influencia muito para o mal, principalmente mulheres. Eu falo sempre da influência feminina, porque de fato é assim. Deus usa mulheres porque mulher tem isso de influenciar muito, mas também se a influência for para o mal, gente. Olha, exemplo aqui de influência para o mal foi Dalila, que era idólatra, Jezabel. O deus da Jezabel era o próprio Baal, e a pessoa se torna semelhante ao deus que serve. Jezabel era convertida a Baal mesmo. Repare o comportamento dela, era semelhante ao próprio Baal, perversa, cruel. E ela influenciou não, muito, muito, por ser mulher. Só que ela não tinha, na Bíblia não fala que ela tinha doçura ou esse tipo de comportamento. Eu acredito que era uma mulher belíssima. No caso de Esther, não, a influência de Esther para o bem. Eu uso como referência Esther, mas tem Sarai, Maria, mãe de Jesus, Débora, muitas mulheres que influenciaram positivamente. E eu me espelho em Esther, claro, tudo que ela fazia. Eu acho interessante que nos meus estudos sobre a vida e a obra de Esther, eu li um comentário de um que comentava assim: Esther foi maquiavélica. Naquele momento que ela fez o jantar para denunciar Ramã, e depois ela mesma pediu para enforcar os 10 filhos de Ramã em praça pública. Gente, Esther nunca foi má, ela foi justa. Justiça é tão diferente de maldade. De fato, ela fez a estratégia, ela fez tudo aquilo, mas não foi por maldade. O próprio Deus deu sabedoria estratégica para Esther agir assim. Ele estava cercado de inimigos naquele lugar, e Ramã era o pior de todos. Então, assim, diante do comportamento dela, o jeito doce, carinhoso, por que ela não convidou Ramã, chegou lá, ofereceu um pudim de chocolate,
um jantar todo especial. No finalzinho daquele jantar, ela poderia abraçar Ramã, um abraço afetuoso, dizer: "Ô Ramã, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família." Por que ela não fez isso, se era a natureza dela ser doce e carinhosa? Porque Deus queria destruir Ramã, aniquilar. Se ela fizesse isso, Ramã ia chegar em casa super feliz, claro, contando para sua esposa Zeres, que foi muito bem tratado no banquete com o rei e a rainha, mas ele ia executar o plano dele, que era o extermínio total, exterminar os remanescentes da sua época. Então, assim, Esther não foi má em momento algum. Ela não fez nada de errado na história dela, da Bíblia. Ela não fez. Pelo menos a narrativa bíblica não fez. Ela não era perfeita, claro que não, ninguém é. Tinha os defeitos dela. É que a Bíblia destaca mais as qualidades, mas é evidente que ela tinha defeitos, como todos nós temos, muitos defeitos. Mas o que eu falo é assim, é justiça, sabedoria para executar a justiça do próprio Deus. Então, assim, ela pensou na estratégia, orou e Deus usou para aniquilar Ramã e os filhos. Porque Deus, ele honra quem honra o nome dele. E quem desonra, ele desonra mesmo. É assim mesmo que acontece. E assim, de que adianta sentir dó? Samuel insistia em sentir dó de Saul. E Deus falou: até quando terás pena quando eu o rejeitei? De que adianta a pena, a dó humana? Deus é justo, misericordioso, longânimo, mas tudo demais é sobra. A paciência de Deus também se esgota, mas demora muito de se esgotar. E quando ele fica irado, a ira é apenas para nos corrigir, para o nosso bem. A ira de Deus é sempre para o bem, porque não existem erros e falhas no comportamento de Deus, na essência de Deus. Ele é perfeito, perfeito. Quanto mais a pessoa conhece, mais a pessoa ama, adora, quer conhecer mais, quer buscar mais e consegue enxergar as próprias falhas dentro da perfeição de Deus, que ele é perfeito demais. Como ele pode me amar tanto? Como ele pode cuidar de mim com tanto amor e carinho, sendo tão perfeito, tão pequena, tão falha? Isso é lindo demais, porque ele perdoa e joga no mar do esquecimento, somente quando a pessoa se arrepende do mais profundo da alma e do coração. Voltando a falar da moça lá, da Vivá, que entrou em contato comigo pedindo isso, né, uma oportunidade para retornar a Vivá. E eu orei por uns dias, 4 ou 5 dias, e falei assim com meu esposo: meu bem, eu peço a você que ore e peça confirmação ao Senhor. Se Deus ministrar paz no teu coração em relação a essa decisão, é porque é de Deus. E Ele quer dar essa oportunidade para essa pessoa retornar a Vivá. E ele: tá bom, meu bem. Aí ele fez isso. Aí ele ficou orando. Eu aconselho sempre ele a orar. Sou conselheiro espiritual dele também. Aí ele ficou orando, orando, orando. E ele me disse: eu já acordei pensando em fulana hoje. Se você sentiu paz? Sim, eu senti paz. No mesmo dia, Deus tinha confirmado no meu coração para falar com ele sobre isso. E ele já estava pensando sobre isso. Aí eu conversei com ele. Claro que eu não ia chamar ninguém, eu não contrato ninguém na Vivá sem avaliação do meu marido e aprovação do meu marido. Eu faço a seleção, por ser mulher muito detalhista, observadora, eu faço aquela seleção, pergunto a Eliomar, falo das qualidades da pessoa, do que eu percebi, das referências, e pergunto se ele concorda ou não. Se ele concordar, aí contrato. Na Vivá é um grupão de mulheres, só tem mulheres trabalhando. Só tem Eliomar de homem, que é meu marido. E o restante, um grupão de mulheres. E aí eu fui, orei, aconselhei ele a pedir confirmação ao Senhor. E ele disse: eu senti paz, Cléia, eu senti paz. Você pode entrar em contato com fulana, pode chamá-la para conversar e falar para ela que a proposta é essa condição da escola é essa. E veja se ela aceita. E eu falei: tudo bem, se ela aceitar, vai ter uma certeza que é de Deus. Porque as coisas de Deus se encaixam como as peças de um quebra-cabeça. Aquilo que vem de Deus, ele confirma e se encaixa como as peças de um quebra-cabeça. Porque Deus age exatamente na necessidade, do momento, da situação. E em situações de batalha espiritual, como nós estamos vivendo no mundo, o mundo todo está uma guerra. Parece até que o mundo está prestes a entrar em colapso. Não parece? Um caos total, tanta desordem em todos os setores da sociedade. Então Deus, ele faz essa intervenção, né? Deus está intervindo na história da humanidade. É uma forma de intervenção mesmo, com promessas lindas e maravilhosas. Se tem uma coisa na minha vida que eu tenho certeza plena e absoluta, é sobre o futuro avivamento do Brasil. É que esse é o maior propósito de Deus para a história, né? Que ele vai começar derramando amor sobrenatural e as pessoas serão atraídas, impactadas por esse amor. Que amor é esse? É o amor que vem de Deus. Vem de Deus para os nossos corações. E as pessoas são atraídas, impactadas pelo amor da pessoa humana? Não, de Deus, através das pessoas. As pessoas transbordam esse amor, porque o amor está no coração e a pessoa não tem como esconder. É a graça superabundante do Senhor. Deus se mostrando de forma multiforme, formas surpreendentes, que não acontece todo dia com todo mundo. Voltando a falar do assunto lá, mulheres falam sobre 2 e 3 assuntos ao mesmo tempo. Voltando a falar do assunto da moça lá.
Aí meu esposo disse, eu senti paz, Cleia, chama fulana de tal para conversar. Chamei, conversei um tempão. Ela ficou emocionada na conversa, eu percebi. Quando terminou a conversa, oramos juntas, me abraçou e ela ficou muito feliz com essa oportunidade. E ela falou com todas as letras, Cleia, é bom trabalhar num lugar onde a gente se sente bem, é bem tratado, respeitado. Ela queria voltar para Vivar. Veja bem esse amor e esse carinho sendo atraída, porque ela é uma ótima profissional. Se ela procurasse na área dela, em outros lugares, ela ia achar direita, honesta, verdadeira, amiga, mas ela queria voltar para Vivar, ou seja, já está certo, ela vai voltar, já voltou, e 2023 o quadro já está todo completo, só tinha essa vaga, mas assim, eu pedi confirmação a Deus até nisso. Uma coisa que parece óbvia, ainda assim eu quero ter uma certeza, eu quero saber a ótica de Deus, a opinião de Deus. Você sabia que quando Deus fala assim para alguém, você é a menina dos meus olhos, isso significa, eu estou enxergando por meio de você. Por isso é possível saber a ótica de Deus. Você enxerga através da pupila dos seus olhos, não é assim? Deus enxerga através da menina dos seus olhos. Menina do olho na Bíblia não representa grupos, e sim uma pessoa. Moisés era a menina dos olhos de Deus. Deus enxergava por meio de Moisés. Deus tinha ciúme santo de Moisés. Deus zelava, Deus era amigo íntimo de Moisés. Deus não faz acepção, mas tem amigos íntimos, o que é diferente, né? Ele faz acepção, e com Moisés era assim. E Miriam e Arão, quando se reuniram para falar mal de Moisés, movidos por inveja, Deus falou assim, por que não temesse de falar mal contra o meu servo Moisés? Porque com ele eu falo boca a boca, ele vê a semelhança do Senhor, ou seja, ele é meu amigo íntimo. Por que não temesse de falar contra ele? Porque o argumento tinha inveja por trás. Presta atenção que Miriam falou assim, Deus não fala só por Moisés, fala por mim também, fala por nós também. Ela falou algo mais ou menos assim, ou seja, ciúmes, inveja do relacionamento e da intimidade de Deus com Moisés, que Deus estava falando de fato por meio de Moisés, e não queria aceitar aquilo. É evidente que Deus quis cortar o mal pela raiz, porque senão ela ia espalhar boato, fofoca, mentira com o nome de Moisés, assim como já estava falando com Arão. E Deus colocou lepra e deixou 7 dias fora do arraial, em Miriam. O próprio Moisés não se importou. Presta atenção na história, que Moisés parece que nem se importou. E o próprio Deus incomodou com isso. Veja lá o jeito que fala, meu amigo Moisés, é meu amigo. Então Deus, quando ele tem amizade muito, muito próximo com alguém, ele trata assim mesmo. Ele tem ciúme santo, é zeloso. É semelhante àquela situação que é a galinha e os pintinhos. Quando alguém aproxima e quer tocar nos pintinhos, a galinha vai para cima, beliscar a mão da pessoa, não é bicar a mão da pessoa, para a pessoa não tocar nos pintinhos. É aquela coisa assim, aquela reação imediata. Deus não quer nem que fale se o argumento for com inveja, argumento malicioso, argumento com maldade. Então Deus de fato defende. E quando ele diz que eu não permito que ninguém venha feri-la, ele quer dizer isso, é prejudicar em qualquer área da vida, até mesmo nos aspectos emocionais. Né? Assustar a pessoa, fazer a pessoa chorar, praticar maldade de propósito. Então Deus está agindo assim. Ele mostra que amigo ele trata como amigo e inimigo ele trata como inimigo. Como Saul foi inimigo de Deus. O próprio marido da Jezabel, que era influenciado por ela, foi inimigo de Deus. E na nossa geração, tantos e tantos, ou sempre, Ramã, no período de Esther, o principal inimigo era Ramã. Muito mal e perverso, idólatra também. Adorava falsos deuses. A pessoa acaba se tornando semelhante ao Deus ao qual se converte. Pode ter certeza, e quem é convertido a Jesus torna-se semelhante a Cristo. Quando a conversão é sincera, genuína, do mais profundo da alma e do coração. Então, meu conselho para você hoje, para vocês, se tiver qualquer dúvida em relação ao que vem ou não de Deus, peça confirmação, pede a Deus para ministrar com paz ou para Ele falar diretamente. A respeito de quê? Daquilo que você tem dúvida. Deus, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para ficar no centro da tua vontade? Qual é o teu propósito nisso tudo? Comece a perguntar e ele vai te responder. Se realmente você ama Deus de todo o coração e quer obedecer, ficar no centro da vontade dele. Porque não existe nada melhor no mundo todo do que ficar no centro da vontade de Deus. Isso dá alegria, dá paz, realização. Você vai se sentir bem mesmo diante desse mundo, um caos. Tem gente que não entende, Cleia, você sorri diante da situação. Não, eu não estou zombando de ninguém. É porque eu tenho uma felicidade de Jesus dentro de mim. E essa felicidade não depende da circunstância, do que está acontecendo ao meu redor. Está dentro de mim. A minha felicidade é Jesus e eu tenho motivos para sorrir. Então, assim, eu não estou zombando de A e B, quando eu sempre me expresso com um sorriso. É a alegria de Jesus que está dentro de mim. E ninguém consegue tirar
E no outro dia eu vou voltar. Diante de uma situação eu posso ficar assustada, chorar, no outro dia eu volto a sorrir. E assim, é como a fé inabalável no coração. Quando a situação se complica, as dificuldades da vida, as lutas diárias, os inimigos perseguindo, as pessoas invejosas, isso não diminui a fé, eu estou sendo sincera. A fé continua do mesmo jeito, ao contrário, ela aumenta. Eu tenho essa fé no meu coração, e uma vez eu me lembro que o próprio Deus considerou isso. Quando eu falo muito que Deus tem sentimentos e emoções, eu já falei várias vezes, Deus tem sentimento. E foi Ele que me falou uma vez, eu ouvi a voz mesmo falando. Eu era recém-casada, estava num prédio bem pequeno que eu morava, estava só na sala da casa, e ouvi uma voz da sala da minha casa, como uma voz de trovão, falar assim, eu sou Deus, eu criei os céus e a terra. Eu, Deus, tenho emoções, eu estou emocionado, a fé de vocês é bonita. Vocês serão perseguidos, muito perseguidos, mas eu não deixarei que toquem vocês. Eu comecei a chorar ouvindo aquela voz. Ele chamou de fé bonita e disse, eu, Deus, tenho emoções, estou emocionada. Aí eu passei um tempão da minha vida pesquisando o que significa uma fé bonita, Senhor, o que é uma fé bonita? Deus chamou a fé de bonita? E aí eu fui entender isso depois de anos dessa experiência, que uma fé bonita é uma fé em Deus com um desejo grande de obedecer. Como Abraão, o pai da fé, a fé e a obediência junto. Ele queria obedecer. Ninguém vai conseguir obedecer a Deus em tudo, gente. Eu sou cheia de criancice e não obedeço a Deus em tudo. Mas eu tenho essa vontade muito grande de agradar o coração de Deus, de obedecer em tudo. É um desejo grande de obedecer. Aí eu oro pedindo a graça do Senhor, porque ninguém consegue fazer nada sem a graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. E aí, depois dessa experiência, né, tem gente que não acredita, acha que é impossível alguém ouvir a voz de Deus assim, clara. Não é impossível, Ele é o mesmo Deus, Ele gosta de se relacionar, Ele chama a nossa atenção. Deus se sente bem em se relacionar com as pessoas. Aí isso faz muito tempo que Deus falou isso. Quando Deus falou, eu tenho emoções. Aí eu contei para uma pessoa, para algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas. Uma pessoa falou, Cléia, na Bíblia não está escrito assim, emoções, mas dá a entender claramente que Deus fica irado, fica alegre, fica triste. É um Deus que tem emoções e tem sentimentos lindos demais. Eu mesmo fico encantada, eu sou apaixonada por Deus. Eu adoro o Deus que eu sirvo. Com todas as minhas falhas, Ele me ama de maneira incondicional, me ensina as coisas. Eu cresço, principalmente espiritualmente, quando busco, quando oro, quando faço jejum. E quando eu pergunto, com toda a sinceridade da minha alma, Ele responde, como um amigo responde. Ele fala de forma clara, que dá para entender. Quando eu tenho dúvidas para tomar uma decisão. Eu não peço confirmação a Deus para ir ali na esquina comprar um pão, se eu devo ou não ficar aqui na roça 1 ou 2 dias. Aqui. Em situações assim simples, dia a dia, eu não peço confirmações, mas qualquer decisão mais séria, eu peço confirmação. E se ele demorar de confirmar e de falar, eu não tomo decisão nenhuma, enquanto ele não mostrar a opinião dele. E na minha oração eu sou ousada. Eu já orei assim, Deus, eu vou perguntar isso ao Senhor. Enquanto o Senhor não me responder, eu não vou tomar decisão nenhuma, porque eu não quero decidir por mim mesmo. Eu só decido quando o Senhor me falar. Se o Senhor me falar também, eu não decido nada. Então eu oro assim, quando eu tenho dúvida de algumas coisas, de tanta vontade que eu tenho de acertar e o temor de decidir errado, entende? Aí eu peço confirmação nesse sentido. Eu sei que eu misturei aqui 2 ou 3 assuntos, não sei nem se deu para entender nada, mas o que eu queria falar era isso, sobre ficar no centro da vontade de Deus e a importância de pedir confirmação ao Senhor sobre eu estou ou não no centro da vontade de Deus, o que vem da parte do Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça nessa conjuntura. Que Deus te abençoe e te guarde.